Boa noite a todos. Meu nome é Lilian Juraski da Luz, sou psicóloga clínica e estou aqui hoje novamente nessa live para dar continuidade à live do Henrique Líbio. Então, o tema mais votado lá foi o tema depressão. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre depressão. Depressão na fase adulta, adolescência, mais assim no geral. Eu vou falar somente meia hora para não ficar a live muito grande, muito extensa, né? Porque é um tema complexo. Então eu vou me limitar a 30 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vem e faz outra live, né? Então, o que é a depressão? A depressão é uma doença psiquiátrica, né? E isso assusta, né, por ser uma doença psiquiátrica. Mas a gente tem que tratar como tal para que ela seja tratada de forma adequada, né? Então, quando se fala assim depressão, que é uma doença psiquiátrica, a pessoa se assusta. Então, depressão não é frescura, depressão não é falta do que fazer, depressão não dá só em rico, só em pobre, só isso, só em gordo, só em magro. Depressão, ela não escolhe classe social, ela não escolhe idade, ela não escolhe meio, meio social. Então, é uma doença como diabetes, como pressão alta, como qualquer outra. Então, a gente fala em depressão, as pessoas têm um certo preconceito, um conceito prévio do que é a depressão. Mas se fala que tem diabetes, não tem problema, né? Se fala que tem pressão alta, não tem problema. Se fala que tem um problema no pâncreas, pedra na vesícula, não tem problema. Mas falou depressão, a pessoa leva aquele choque, né? E também por se tratar de uma doença psiquiátrica, né? Existe muito preconceito no mundo, no Brasil e no mundo, sobre que quem vai no psiquiatra é louco, quem vai no psicólogo é louco. Então tem essas questões de preconceitos, conceitos equivocados, né? Então, cada vez que eu faço um vídeo, eu tento ao máximo explicar isso de forma suave, de forma fácil, de forma popular, para que as pessoas tirem esse conceito equivocado, né? Então, se você gostou do meu vídeo, já assistiu outros, eu peço que você curta ele, você comente se você quiser. Eu peço que você envie para alguém que você pode não ser depressivo ou não ter ninguém na sua família, mas provavelmente que você conhece uma pessoa que tem depressão, em especial nessa época que nós estamos vivendo de pandemia, né? Então, hoje é dia 9 de setembro de 2020. Então, a depressão, ela vai ter certos sintomas, né? Vai ter sintomas de humor, sintomas físicos, sintomas de interação social, né? Então, o que vem a ser os sintomas do humor da depressão? Então, é um sintoma de tristeza intensa, mas não é uma tristeza com motivo. É perder um ente querido, você vai ter uma tristeza normal. Alguém da sua família ficou doente, você vai ter uma tristeza, um medo normal. Não é uma coisa patológica, né? Então, esse sintoma de tristeza, ele é intenso, né? Ele dura mais de 2 semanas e ele interfere no funcionamento da vida cotidiana. Ele diminui o prazer de fazer as coisas, ele diminui o interesse, a vontade, ele deixa a pessoa mais ansiosa, com medo, mais sensível, né? Então, esses são os sintomas do humor. Então, há uma oscilação de humor, a pessoa fica irritada, a pessoa fica desconfortável, né? Com certas variações nesse humor, né? E isso é um sintoma muito importante da depressão. E ele flutua, né? Esse humor ao longo do dia, né? Ele não vai ficar sempre de um jeito, né? Geralmente ele é circadiano. De manhã ele piora esse sintoma, dá mais angústia, mais dor no peito, mais falta de ar, e com o passar do dia ele vai melhorando. E tem algumas outras doenças psiquiátricas
que quando vai rompendo a noite, a pessoa vai tendo mais medo e ansiedade. Mas aí é uma outra questão psiquiátrica. Então, e ela é também composta por pensamentos. Pensamentos do quê? De autocrítica. A pessoa ela é muito dura com ela mesma, ela se acha uma fracassada, ela sente culpa por coisas que não tem a responsabilidade dela, ela tem pensamentos de desesperança, ela acha que ela está sem saída, que aquilo não vai dar certo, ela fica com um certo pensamento pessimista, ela fica reclamona, ela fica com a atenção diminuída, com a concentração diminuída, a velocidade do raciocínio fica mais lenta, mais confusa, ela esquece mais as coisas, ela perde mais as coisas, e isso vai se repetindo há mais de 2 semanas. Parece que ela tem uma perda de memória, né? Então, esse é um sintoma do relacionado ao pensamento. Então ela fica lá com aquela cobrança, como se existisse um super juiz lá acusando ela. Ah, você não faz isso direito, você não cuida do seu filho direito, você não cozinha direito, você não lava a roupa direito, você não faz comida direito, você não cuida dos seus filhos direito. É um tipo de uma acusação permanente, né? Que vai deixando a pessoa péssima, né? Por isso que vem do pessimismo, deixando péssima, né? E aí a pessoa vai tendo essa diminuição de atenção, porque ela começa a dar mais ênfase e atenção para esse sentimento ruim, e ela começa a dispersar a atenção do mundo cotidiano, do aqui e agora, né? Então, esse é um sintoma de pensamento. Então, nós falamos sintoma do humor, sintoma do pensamento, e agora nós vamos falar dos sintomas físicos. A característica da depressão no sintoma físico é diminuição de energia física, fadiga, cansaço, ela fica mais sensível à dor física. Algumas pessoas sentem dor nas pernas, dor nos braços, dor no joelho, dor na sola do pé. Outras sentem dor nas costas, sentem que as costas parece que está embolada, entre aspas, né? Outras sentem fibromialgia já quando prolonga-se há mais de 6 meses a depressão sem tratamento. Algumas pessoas relacionam que elas têm fibromialgia, que seria uma dor indeterminada em todo o corpo físico, né? E essa doença, a fibromialgia, ela é de fundo emocional, né? Mas ela se torna física, ela fica psicossomática depois de alguns anos de sofrimento, né? Emocional. Alterações no sono, né? Ou para mais, né? A hipersonia, né? Ou para menos, né? Aquela insônia inicial, a pessoa demora para dormir, às vezes a insônia medial, a pessoa dorme rápido, mas acorda 3 horas da manhã, a pessoa, ou a insônia final, que ela acorda 4 horas da manhã e não consegue mais dormir. Então, vai variando esses sintomas do sono, né? Mas enfim, alteração no sono é bem comum. Alterações no apetite geralmente diminui a fome, né? Mas na maioria das vezes aumenta, né? Então, assim, não é regra. Para algumas pessoas diminui, porque elas dizem assim: eu não consigo me alimentar porque eu sinto uma bola na garganta, né? Então, claro que tem questões emocionais aí relacionadas a não conseguir falar, a não conseguir se expressar, mas aí é na psicoterapia que a gente vai ver essas questões, né? Mas a pessoa refere à falta de fome e a pessoa começa a emagrecer muito, 10, 15 quilos, 20 em um ano. Tem pessoas que pensam, ah, mas é bom emagrecer, né? 20 quilos a pessoa às vezes precisa, mas desta forma é um emagrecimento muito sofrido, então ele gera muitas consequências negativas, esse tipo de emagrecimento por sofrimento emocional. Então é bom que se vai fazer um emagrecimento, faz um tratamento emocional, né? Um tratamento orgânico lá com
o endocrinologista, faz com a nutricionista, faz um acompanhamento geral, né? E não emagrece assim pela depressão, né? E também a maior queixa que a gente recebe é a perda de libido. A pessoa fica desinteressada pelo parceiro, né? Então ela não se importa muito, né? Então essa é uma das queixas principais. E claro, a pessoa fica irritadiça, ela fica nada serve, nada tá bom, o dia fica parece preto e branco, né? Então são várias questões relacionadas aos sintomas físicos. Por que o preto e branco está relacionado ao sintoma físico? Porque a questão dos olhos, a pessoa tem essa distorção na área da visão. Não se tem explicação por que as coisas parecem preto e branco. Na verdade, é uma percepção emocional da pessoa, não é que as coisas estejam preto e branco, né? Ela sonha, às vezes, a queixa que ela sonha preto e branco, não colorido, né? E também tem a depressão tem sintomas de relacionamento e interação social. O que é? A pessoa começa a ficar insatisfeita com os relacionamentos pessoais, começa a se queixar das pessoas, dos parceiros, dos amigos, ela tende a ser mais crítica com as pessoas, ela tende a ter mais sentimentos de solidão, embora ela esteja numa comunidade, ela tenha uma família, tenha pessoas, mas ela em si começa a se sentir sozinha, solitária. Ela, no meio de todas as pessoas, ela se sente solitária. E também não tem vontade, falta força para interagir com as outras pessoas. E isso ela fica reclusa, ela começa a se afastar das pessoas e ela começa a se isolar. E isso as pessoas quase que não percebem, né? Só pensa, fulana desapareceu, não tá mais indo na igreja, não tá mais indo nesse clube, a gente sempre costumava ver ela pela rua, ela não está. Então começa a desaparecer dos ambientes públicos, né? E ela começa a ter um sentimento de baixa estima, as pessoas começam a achar que ela tá ficando egoísta, que ela tá ficando metida, que ela tá ficando mal educada. E quando ela vê, ela já fugiu do controle e ela está totalmente isolada. Daí, de vez que ela não sai porque as pessoas criticam, né? Então, a depressão tem essas características, né? E também tem gatilhos emocionais que provocam, né, episódios, né? Então ela pode ter associado à depressão, ela pode ter episódios de compulsão, né? Ela pode ter, assim, padrões diferenciados de sentimento de culpa excessivo, sentimento de vergonha, sentimento de autocrítica, pode ter compulsão ou transtorno obsessivo por ficar contando tábua na parede, ficar roendo a unha, lavando demais as mãos, tomando banho, fazendo rituais para se aliviar. Então, isso também são causas, né, da depressão que gera em algumas pessoas a compulsão, né? Que isso deriva de um sintoma de ansiedade. A ansiedade nem sempre ela está junto com a depressão, mas a maioria das vezes, 80% dos casos, ela está junto com a depressão. Então, o que vem a ser a ansiedade, né? Como identificar a ansiedade? Então, a ansiedade ela é um mal-estar que a pessoa tem, né? É um desequilíbrio químico, né? Então, a amígdala cerebral, ela gera um aumento de adrenalina e ela gera um aumento de cortisol. E aí as glândulas suprarrenais, elas ficam intoxicadas. E o que acontece? Isso faz com que o cérebro tenha a tendência de inflamar com o passar do tempo, de tanta produção de adrenalina e cortisol. Por isso que a gente sempre fala para os pacientes,
tem que fazer exercícios de respiração, tem que tomar bastante água, porque a água diminui o cortisol, né? O cortisol o cortisol e a adrenalina são hormônios que eles vão fazer com que a gente ou paralise ou reaja, né? Então é o mecanismo de fuga ou luta, né? Então essa é a característica principal da ansiedade, né? E a ansiedade ela é gerada por uma ameaça real ou uma ameaça potencial. Por exemplo, tem pessoas que têm uma ameaça potencial. Por exemplo, eu estou em um lugar, pode ser que caia um objeto na minha cabeça, só que não sei se vai cair. Eu estou na fila de banco, eu posso ser assaltado na fila de banco, pode entrar um assaltante e assaltar o banco e eu estar lá? Pode, é possível, mas é uma ameaça potencial, não é uma ameaça real. Mas cada vez que a pessoa pensa dessa forma, o que acontece? Há uma descarga e um aumento exagerado de adrenalina e cortisol. E é por isso que a pessoa às vezes está na fila do banco e ela sente um mal-estar, ela nem sabe do que é, ela sente aquele gelo que cai daqui, aqui, que dá um friozinho, parece que tem borboleta na boca do estômago, as pernas vão ficando geladas, as mãos vão suando, e isso é um mecanismo de defesa do organismo, que ele está liberando cortisol e adrenalina de forma desmedida por uma sensação ou um pensamento de uma ameaça real potencial que a pessoa está sentindo naquele exato momento. Eu falo isso em fila de banco, mas pode ser na fila da lotérica, pode ser na fila do correio, pode ser na fila do mercado, não é regra. Tem pessoas que passam mal no próprio dentro do mercado, na fila do mercado ou no próprio corredor do mercado, né? Por quê? Porque ali está esse aumento da adrenalina e o cortisol tá vindo, né? E a glândula suprarrenal, ela não vai dando conta. E daí, se a pessoa não toma tanta água, não dilui esse químico tóxico, né, do organismo. Então, o que acontece? A pessoa vai tendo respostas, né, devido a esses hormônios descarregarem de forma descontrolada. Então, o que é a ansiedade? Ela é esse sintoma que é causado por essa descarga de adrenalina e cortisol no sangue, né? E ela vai prejudicar também a bexiga, por quê? Porque com o aumento do cortisol e da adrenalina, ela vai fazer com que a bexiga ela se contraia mais e a pessoa tenha vontade de urinar, sensação que está com vontade de fazer xixi. Ela vai no banheiro e às vezes não é nada, é só uma sensação devido a essa descarga do cortisol e da adrenalina, né? Então, outra característica, o intestino, o estômago, né? Ele vai diminuir a função. Algumas pessoas sentem náusea durante a crise de ansiedade, algumas pessoas podem vomitar, sentir queimação no estômago, outras pessoas podem sentir diarreia. Depois do episódio de diarreia, o organismo prende o intestino, né? Dá uma constipação. Então, tudo isso é característica e sintoma da crise de ansiedade, né? Então, o coração, ele aumenta, né, a vazão, porque a pessoa vai ficando ansiosa, vai fazendo aquela respiração mais ofegante, e aí faz com que essa palpitação aumente e faz com que a pressão suba. Muitas pessoas acham que é o contrário, que é a pressão alta que gera a crise de ansiedade. Não. A crise de ansiedade, a descarga de adrenalina e cortisol que faz com que a pressão suba. Mas a pressão está subindo devido a essa respiração, né, ofegante, devido a esse mecanismo de defesa, de luta ou fuga, né, devido a esses hormônios estarem muito latentes no organismo. Então, a pessoa ela vai sentindo esse mal-estar, né?
Então, e é de forma automática, não é nada pensado. E aí a pessoa começa é, sentir uma sensação física no pulmão, por exemplo, aumenta a frequência respiratória, como eu falei, né? Daí pode dar formigamento nas mãos, nas pernas, uma sensação de sufocamento, que a pessoa não está respirando. Daí o que, que eu indico? Sempre pôr o dedo no nariz e sentir que o ar tá saindo, tá batendo no dedo. Então a pessoa vai se acalmando, né? E isso prova que ela tá respirando, porque a sensação é de sufocamento e ela começa a se despersonalizar. Ela começa, parece que, entre aspas, sair do corpo, de tanto que a respiração fica ofegante, ela começa a se despersonalizar. Ela parece que está flutuando, ela parece que não está no corpo dela. Ela tem perdas, lapsos de memória, né? Então, isso o corpo vai fazendo para proteger a pessoa na hora da crise, né? Daí, claro que vai dando pequenas ameaças de lápis de atenção, a pessoa começa a pensar que vai desmaiar e começa a ver bolinhas coloridas, como se fosse numa crise de epilepsia, né, que os pacientes relatam, e a pessoa começa a se sentir mal e vai se sentindo mal. E aí já começa a temperatura do corpo subir, né, porque está numa alta reação, né? E aí o que que acontece? Com essa temperatura do corpo aumentando, o corpo começa a suar para desaquecer, né? Para refrigerar o organismo. Daí por isso que na crise de ansiedade ou ataque de pânico, o que que acontece? Ela começa a ter suor frio, né? Soa a palma das mãos, a sola dos pés, ou a testa começa a escorrer aquele suor frio, as axilas, a pessoa começa a ficar ofegante, e aí começam a vir todos os sintomas. Daí ela acha que vai morrer, ela acha que está tendo uma parada cardiorrespiratória, e aí ela começa a se queixar para a pessoa: eu vou morrer, eu tô passando mal. E aí a pressão dela começa a subir, e aí ela começa a sentir, parece que tem um coração na cabeça, um coração no pescoço, e ela começa a passar mal. E isso tudo, essa crise, ela vai aumentando, mas assim, ela não mata a pessoa se for uma crise de ansiedade e um ataque de pânico. Ela dá a sensação de morte iminente, mas ela não mata a pessoa. Ela simplesmente, a pessoa nem desmaia, ela fica consciente, mas ela vai tendo todos esses sintomas horríveis. E a duração máxima de uma crise de ansiedade, máxima, com todos os sintomas, é 30 minutos, não passa disso. Mas pense você ficar sentindo todos esses sintomas por 30 minutos, é horrível. E muitas vezes a crise de ansiedade, ela não dá uma vez por dia. Às vezes ela dá de 5 a 10 minutos, mas dá 2 vezes por dia. Ou de manhã ou à tarde. Ou dá de manhã e ao meio-dia. Então, isso é muito ruim a pessoa que sente isso. Por isso que a pessoa tem que procurar ajuda profissional, né? Então, a pessoa começa a ficar com medo, né? Com mal-estar, né? Então, a ansiedade, então, ela tem que ser tratada, ela tem que ser vista como uma doença, né? Como uma diabetes, como uma pressão alta, sem vergonha, sem medo, tratar, porque assim, ainda a crise de ansiedade ainda tem cura. Mas às vezes uma diabetes não tem. Mas eu tenho vergonha de dizer que eu tenho transtorno de ansiedade, mas não tenho vergonha de dizer que eu tenho diabetes, por exemplo. Eu não, né? É o paciente que tem, né? É interessante isso, né? É muito interessante. Então, a cada 3 pessoas, uma sofre do transtorno de ansiedade. E o transtorno de ansiedade, ele pode ser classificado como, tem transtorno do pânico,
agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade social ou fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, fobia específica, que é, por exemplo, assim, medo de elevador, medo de altura, medo de animais, medo de avião, né? Transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa passou por um evento traumatizante, por exemplo, um acidente de carro, que daí ela fica com esse estresse pós-traumático, ela não consegue mais dirigir, cada vez que entra num carro ela se sente mal, tem medo, parece que vai acontecer alguma coisa, ou às vezes um acidente doméstico. Então, são esses passos para o diagnóstico. Então, tem que ser feito um diagnóstico bem elaborado, né? Vendo essa questão do diagnóstico. Então, eu tenho o diagnóstico, então é um transtorno de pânico, é uma agorafobia, é um transtorno de ansiedade generalizada, é uma ansiedade social, fobia social, um transtorno obsessivo compulsivo, uma fobia específica, ou um transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu sei, né, o diagnóstico. Daí nós vamos para o segundo passo, que é para ver a intensidade deste diagnóstico, desse pânico, dessa agorafobia, desse transtorno de ansiedade, desse toque, dessa fobia, desse estresse pós-traumático. Tem o leve, tem o moderado e o grave. O que vai diferenciar eles? Eles são de questões subjetivas, né? Então, o impacto que dá na vida da pessoa, por exemplo, leve, é um impacto na vida pessoal, na vida profissional, qual é o grau de sofrimento, né? O tempo, se ele está há mais de 6 meses com sintomas, menos de 6 meses, né? Que o cérebro, daí mais de 6 meses, o cérebro vem lutando, né? E ele vem liberando muito esses hormônios, né? Da ansiedade, e ele vai inflamando, né? Então, por isso que precisa de um tratamento específico, né? Daí tem o caso o caso grave, né? Que ele é mais resistente ao tratamento. Às vezes a pessoa não tem respostas imediatas, né? Porque faz muitos anos que ela está com depressão sem tratar, né? Então, tem várias questões que devem ser observadas, né? E o terceiro passo é escolher o tipo de tratamento, né? Então, para leve, moderado e grave. Então, cada intensidade, cada diagnóstico vai requerer um tipo de tratamento, junto com a pessoa, o paciente, junto com o seu psiquiatra, né? Então, o que vai acontecer? Nos casos que precisam de medicação, a pessoa vai fazer o uso da medicação e vai fazer uma terapia por 12 semanas. A mais indicada é a terapia cognitiva comportamental. Por quê? Porque ela é mais eficaz, ela tem um poder maior de resolução de problemas emocionais. Ela vai trabalhar o pensamento repetitivo, ela vai trabalhar a crise de ansiedade, ela vai reeducar para lugares específicos. E dentro da terapia cognitiva comportamental a gente faz técnicas de mindfulness, mindfulness, nome em inglês é difícil, mas é uma técnica que você vai fazer, não é que você vai focar a atenção da pessoa em exercícios, nesse mindfulness, eu não sei falar inglês, mindfulness, você vai trazer a pessoa para fazer o exercício, ela vai ter uma atenção tão focada, tão grande, que ela vai relaxar. Tem alguns pacientes que chegam a dormir, né, durante o exercício. Não é que o exercício relaxa, mas o efeito colateral dessa prática, desse exercício, dessa técnica, deixa a pessoa relaxada, mas ela é uma consequência da programação, do exercício. Né, atividade física, em alguns casos, né, caminhadas para as pessoas que
podem, que não tem nenhum comprometimento físico, né? Tem a auriculoterapia que eu faço associada, né? Que são pontos da orelha que faz com semente de mostarda, que ela vai ativar, então eu faço a terapia cognitiva comportamental e se a pessoa aceita, eu coloco as sementes na orelha para que ajude a terapia nesses 7 dias a ficar nesses pontos estimulando certas áreas do cérebro. Por exemplo, tem áreas do intestino. O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então eu vou pegar e colocar a sementinha no intestino. Então vou estimular o intestino, vou estimular o rim. Por que eu vou estimular o rim? Porque no rim ele é a sede do medo. Então eu tenho que ir lá estimular o rim. Às vezes eu tenho que esquentar o rim, às vezes eu tenho que esfriar o rim. Então, se a semente é amarela, cor de ouro, ela vai estimular, esquentar. Se ela é uma semente de mostarda escura, preta, ela vai esfriar o rim. Então, são várias técnicas que a gente vai usando. Se o paciente permite, a gente usa essas técnicas como técnicas complementares à terapia e elas vão dando muito retorno. Daí tem a alimentação, que também é muito... que vai fazer a diferença. Os alimentos probióticos. Por quê? Porque eles vão atuar no intestino, que é considerado o segundo cérebro, né? Então, eu como alimentos probióticos, também tem outros alimentos que são sugeridos, né? Dá para pesquisar, né? Mas tem o grão de bico, tem vários outros alimentos que eles favorecem, alimentos verdes, né? Todos eles vão favorecer na produção de certas vitaminas que vão ajudar a estimular o sono, vão estimular... tem coquetéis de vitaminas através dos alimentos que elas vão estimular ao sistema nervoso central a ficar mais suave, né? Menos ansioso, né? Daí tem até técnicas de relaxamento, né? Que tem programas que a gente baixa no computador, né? Para trabalhar o relaxamento, que são exercícios de respiração. Tem exercícios de yoga, tai chi chuan, e esses são técnicas comprovadas cientificamente. É claro que tem muitas outras. Tem acupuntura também, que a gente sabe que resolve. Tem tantas outras, né? E a medicação associada a uma dessas técnicas vai fazer com que a pessoa melhore mais rapidamente, saia do quadro de ansiedade. Porque se a pessoa estiver tendo crises de ansiedade em locais públicos, chega uma hora ela tem medo de sair de casa. Ela tem medo de sentir medo. E isso é muito horrível. Então, essas questões fazem com que a pessoa ela tenha medo de ter medo. Então, por isso que é importantíssimo, né? A que a pessoa ela se sinta bem. Então, quanto antes ela for procurar um recurso médico, psicoterapia, antes ela vai resolver a sua situação emocional e antes ela vai sair desse quadro, né? Porque quanto antes ela for se tratar, melhor, menos traumas emocionais ela vai ter, menos medo ela vai ter. Porque pense, lembra que a gente falou ontem sobre o caminho que gera prazer lá da alimentação? Existe um caminho do medo também. Então, se eu começo a repetir comportamentos de medo, o que vai acontecer? Eu vou acreditar que se eu fizer 1 ou 2 ou 3 repetições padrões de medo, eu vou ficar com medo de sair de casa e medo de sentir medo. Daí eu começo a me isolar também socialmente. Então, é por isso que é importante o tratamento ser mais rápido possível, que a pessoa percebeu, né? Nós estamos vivendo numa época de pandemia, onde está aumentando os transtornos ansiosos, né? Porque a pessoa não pode sair de casa, tem que trabalhar de forma diferenciada, teve que aprender da noite para o dia trabalhar com computador, não sair de casa. Pessoas que eram acostumadas a ver muitas pessoas, elas estão tendo que ficar em casa. Então, tudo isso gera um grande sintoma, né?
de ansiedade, né? E o que que a terapia vai fazer? No meu caso, como sou psicóloga, ela vai trabalhar, né, através da terapia cognitiva comportamental, que é a mais rápida para redução de sintomas. Não que as outras linhas não sejam boas. Nós temos Carl Rogers, que é humanista, nós temos a Gestalt, nós temos a terapia de Freud, que é psicanalista, só que essas elas são terapias mais longas, elas vão entrar no inconsciente, vão. Não que nós não entramos no inconsciente nessa terapia, a gente vai lá, mas a gente vai específico no problema da criança, traz a criança, resolve o problema, devolve. Já a linha de psicanálise ela é mais demorada, porque a pessoa vai ficando fazendo análise, né? Então ela vai tendo se conhecendo, se analisando e vendo por que eu gerei esse transtorno ansioso. Ele vem lá da minha infância. Já na terapia comportamental eu já acesso esse comportamento. Depois a pessoa pode, claro, mudar de linha e fazer análise. Quanto mais a pessoa se conhecer, mais a pessoa vai ter domínio de si, mais ela vai ter controle de si, menos doente ela vai ficar. Ela vai não terá pressão alta, não terá diabetes, não terá nada. Por quê? Porque todas essas doenças, elas se instalam no corpo porque elas são doenças psicossomáticas, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer a si próprio, né? E aí a gente não vai ter doenças, ou vai ter o menos doença possível, né? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo conturbado, né? E assim, assuntos de sintomas de ansiedade, de transtornos, tem para muitas horas. Mas eu acho que esse vídeo já está com 36 minutos, né? Quase 37. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês se dirijam a Neuci, que eu venho e faço outro vídeo esclarecendo perguntas pontuais, tá bom? Um abraço a todos, boa noite.